Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Polícia Federal realiza hoje em 3 estados a segunda fase da Operação Voiteia contra as fraudes nos benefícios emergenciais pagos durante a pandemia. A palavra voiteia em grego significa ajuda. Cerca de 60 agentes da Polícia Federal trabalham na Operação Voiteia 2 contra fraudes nos benefícios pagos à população em situação de vulnerabilidade na pandemia. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Também foi dada uma ordem judicial de sequestro dos bens dos investigados. A operação acontece nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. A estimativa é de que cerca de 5.000 benefícios foram fraudados pela organização criminosa. A investigação é feita pelo Grupo de Trabalho de Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial, que tem participação da Polícia Federal, da Receita Federal e até do Tribunal de Contas da União. Na primeira fase da Operação Voiteia, deflagrada no dia 7 de abril, foram presas 2 pessoas em flagrante e 2 menores de idade foram apreendidos. Eles fraudavam os benefícios pela internet e fizeram vítimas em todo o país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 1 ponto percentual. Agora o índice está em 5,25% ao ano. É o maior patamar registrado desde outubro de 2019. Essa é a 4ª reunião consecutiva em que o Banco Central decide pela alta, e a medida já era esperada por analistas. Por unanimidade, o comitê decidiu elevar a taxa de juros da economia de 4,25% para 5,25% ao ano, maior patamar desde outubro de 2019, quando estava em 5,5% ao ano. Antes disso, os juros ficaram de agosto de 2020 a março de 2021 em seu patamar mínimo histórico, 2% ao ano, ainda no aguardo dos desdobramentos da pandemia no Brasil e no mundo. Foram 4 reuniões do Copom sem alterações na Selic, até o aumento anunciado em março, para 2,75%. Depois vieram mais 2 reajustes de 0,75 percentual. Os juros são usados pelo Banco Central como uma ferramenta para controlar a inflação ou estimular a economia. A meta deste ano é que a inflação seja de 3,75%, mas há uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, pode variar de 2,25% a 5,25%. E falando sobre coronavírus, o Instituto Adolfo Lutz garantiu que a variante Delta da Covid já representa 23% dos casos registrados na Grande São Paulo. Segundo a OMS, a taxa de transmissão da cepa indiana é maior do que as outras. Desde o início da pandemia, as variantes do coronavírus competem entre si. E no Brasil, a gama se tornou dominante porque é mais transmissível e acaba ocupando todos os hospedeiros disponíveis. Com isso, havia a expectativa de que ela poderia impedir ou desacelerar o avanço da variante Delta. Mas um relatório produzido pelo Instituto Adolfo Lutz revelou que a Delta está crescendo. A variante atingiu 23,5% dos casos na Grande São Paulo. Em menos de um mês após a identificação do primeiro caso de Delta na capital paulista, que foi reportado no dia 5 de julho, a variante conseguiu se espalhar rapidamente e já responde por 1 em cada 4 infecções por coronavírus na cidade de São Paulo. A Delta é considerada a mais transmissível de todas as identificadas até hoje. Além disso, a cepa se reproduz mais facilmente e os infectados apresentam alta carga viral até 1.260 vezes maior do que com outras variantes. As vacinas oferecem proteção de cerca de 90% contra a Covid grave, mas não impedem que a Delta se espalhe, pois pessoas imunizadas também podem pegar e transmitir o vírus. Por isso, segue obrigatório o uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento de 1 metro e o veto a aglomerações. E nos destaques internacionais, o Ministério da Saúde argentino informou que vai combinar as vacinas AstraZeneca e Moderna
como forma de complementar a imunização contra a Covid. O país enfrenta a escassez de segundas doses do imunizante em meio a temores sobre os altos contágios pela variante Delta. Seguindo as evidências publicadas pelo Reino Unido, combinar a AstraZeneca com a Moderna é uma possibilidade importante para acelerar as segundas doses. O governo estabeleceu a meta de chegar ao final de agosto com pelo menos 60% da população acima de 50 anos com o esquema vacinal completo. Até a quarta-feira, cerca de 16% dos argentinos haviam sido imunizados com 2 doses. O laboratório privado argentino Richmond prometeu fornecer cerca de 3 milhões de doses da Sputnik V antes do final do mês, depois que as primeiras amostras passaram no controle de qualidade. A Argentina registra quase 5 milhões de infecções pelo novo coronavírus e mais de 106 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. E a França vai aplicar a terceira dose como reforço em idosos e pessoas mais vulneráveis a partir de setembro. O anúncio foi confirmado hoje pelo presidente Emmanuel Macron nas redes sociais. A Alemanha também anunciou planos nessa mesma direção. E a confirmação surge horas depois de a Organização Mundial da Saúde ter pedido uma moratória às terceiras doses da vacina até que pelo menos 10% da população de todos os países do mundo sejam imunizados. E ainda falando sobre a França, a autoridade administrativa máxima do país condenou o Estado a pagar 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, por não reduzir a poluição do ar em níveis aceitáveis. O Conselho de Estado impôs esta multa recorde e alertou que voltaria a multar em alguns meses se as autoridades não agirem rápido. O Conselho de Estado, que se torna cada vez mais vigilante nas questões ambientais, disse que as medidas decididas pelo governo foram insuficientes para melhorar a qualidade do ar. Segundo o órgão, a poluição por dióxido de nitrogênio produzida pela queima de combustíveis fósseis, principalmente pelos automóveis, continua sendo excessiva em 5 áreas urbanas, incluindo Paris. A estimativa é que a poluição do ar cause por ano 40 mil mortes prematuras na França. E no esporte, a atleta bielorrussa que conseguiu asilo humanitário falou pela primeira vez com a imprensa. Em entrevista exclusiva à Reuters, em Varsóvia, ela afirmou que sua família temia por sua segurança. A corredora de 24 anos disse a repórteres que está feliz por estar segura na Polônia. Krystyna Tsimanouskaya afirmou que temeu por sua vida e relatou as ameaças de repatriação forçada para a Belarus. Quando eu estava na Vila Olímpica, alguns técnicos e homens da nossa equipe vieram ao meu quarto e disseram que eu deveria dizer que estava com uma lesão e voltar para casa. Se eu não fizesse isso, eu poderia ter alguns problemas no meu país. E eles não sabiam quais problemas, mas depois desse dia eles também vieram ao meu quarto e disseram que eu não tinha chance de correr 200 metros e deveria voltar para casa, que não era decisão deles e eu apenas tinha que fazer isso. A Polônia concedeu um visto humanitário à esportista que disse não pensar em asilo político. Tsimanouskaya disse ter ficado surpresa com o fato de que seu caso se tornou um escândalo político. A atleta foi uma das mais de 2.000 personalidades esportistas bielorrussas que assinaram uma carta aberta pedindo novas eleições no país e a libertação de presos políticos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.